1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Alguns aí com a Bíblia no papel, alguns já com seus aplicativos digitais, nós temos também no telão, quem quiser acompanhar. Amém? Quem procurou achou? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu, que com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite na tua presença, por mais uma oportunidade, Senhor, de ser conduzido pelo teu Espírito a esse lugar. Queremos que tu já estás aqui e já estavas antes mesmo de nós chegarmos, preparando esse ambiente para cada um de nós. Então nos ajuda, Senhor, a sentir a tua presença, a sentir o toque, Senhor, a sentir, Senhor, a tua palavra entrando em nossos corações e nos forjando, mudando, Senhor, aquilo que necessita ser mudado, transformando as nossas mentes e nos impulsionando, Senhor, a fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados, ministrar o teu evangelho a todo aquele que precisa. Que nós possamos, Senhor, estar sensíveis ao teu mover essa noite. É o que nós pedimos, é o que nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Quando eu comecei a ler esse texto, estudar esse texto, foi por algo que o Senhor ministrou no meu coração no fim de semana. A importância de nós organizarmos e a importância de nós não fugirmos das lutas que nós temos que enfrentar na nossa casa. A conhecida tarefa de casa. Quem estudou aqui sabe que ia para casa sempre com uma tarefa para fazer em casa. Em cada um de nós temos a necessidade de fazermos todas as coisas que nós temos em casa primeiro, para depois sim nos aventurarmos na rua e fazermos todas as outras coisas que nós temos programados. Mas muitas vezes deixamos o que é de casa para depois. Quem aqui é homem sabe que muitas vezes nós temos uma tomada para trocar, um chuveiro, algo para arrumar em casa e a gente acaba deixando para depois. Vamos deixando para amanhã, vamos enrolando a esposa, arrumamos umas desculpas para não fazer aquilo que precisamos fazer. Mas fora de casa, resolvemos as coisas na hora certa, no tempo que é determinado, trabalhamos com excelência, fizemos com rapidez, apresentamos um bom trabalho em tudo aquilo que nós desenvolvemos fora de casa, nas nossas tarefas, não só os homens, mas as mulheres, em tudo aquilo que nós fizemos para os outros, geralmente fizemos melhor do que fizemos quando fizemos para aqueles que estão em casa. E isso também acontece com as nossas lutas, com aquelas coisas que precisamos enfrentar. Quando nós começamos a ler esse texto e entender um pouco da história por um completo, por um todo, você sabe que antes de tudo aquilo que Davi passou, antes dele virar o rei, ele começou lá cuidando das ovelhas do pai, enfrentando o leão e urso para defender as ovelhas. Então o Davi traz a nós, na própria história da vida dele, do crescimento e de tudo aquilo que ele alcançou mediante o seu forjar e o seu trabalhar com Deus, que a sequência é diferente daquela que nós vivemos. Nós não devemos deixar de fazer com excelência aquilo que nós precisamos fazer fora.
nós não podemos tratar de qualquer jeito as lutas que nós temos que enfrentar fora, com outros, com tudo aquilo que o mundo se levanta contra nós, mas nós não podemos nunca esquecer que não temos autoridade, não temos capacidade para resolver nada daquilo que está fora, se não começarmos a focar naquilo que está dentro. Muitas vezes a chave para transformarmos a nossa vida e vencermos muitas coisas fora, é nós começarmos a buscar no Senhor uma palavra, uma direção para consertarmos coisas que ainda não foram consertadas dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Cuidar da nossa própria vida antes de cuidarmos da vida do outro. Usarmos o Evangelho como uma ferramenta poderosa para nos arrumarmos, para nos ajeitarmos, para nos alinharmos conforme a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E aí sim, quando nós sairmos para o mundo, nós temos uma autoridade daquele que viveu experiências com o Senhor, resolvendo tudo aquilo que tinha para resolver dentro do seu próprio quintal, para começar a ser uma influência para o mundo que está perdido, sem referência, mas através de uma visão, olhando para nós, depois de tudo aquilo que nós não deixamos para trás e resolvemos na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, as pessoas veem algo poderoso e nada mais é do que Cristo Jesus agindo em nós. Mas nós não podemos fugir das nossas batalhas. Davi era jovem, se tornou rei, precisou vencer uma grande batalha, venceu Golias, e todos conhecem essa história, mas o que gerou a capacidade, o que capacitou Davi para vencer Golias, não foi um treinamento do exército. Quando ele chegou naquele ambiente de luta, o exército estava ali encolhido, com medo, os irmãos mais velhos participavam do exército. Davi não era do deserto, não era do exército, não estava ali, estava no meio daquele campo de batalha, cada exército de um lado, do meio das colinas, e um vale no meio onde a briga acontecia, onde Golias se apresentava, chamando alguém que pudesse ter a capacidade de vencê-lo. E Davi chega ali sem nenhuma experiência, sem nenhum treinamento do exército, sem tamanho, nem as vestes de um soldado o vestiram nele para ele dessem segurança de poder enfrentar aquela batalha. O que o capacitou foi aquilo que ele fazia em casa. O que o capacitou para aquela luta que ele enfrentaria lá era aquilo que ele enfrentou e não fugiu, que aconteceu na sua casa, na sua vida. E deixamos de viver grandes coisas exatamente por isso, porque deixamos a nossa vida para depois, nos preocupamos mais com a vida do outro, perdemos tempo analisando e criticando a vida dos outros, os problemas dos outros, o caminhar dos outros, em vez de colocar energia e usar a palavra que o Senhor tem nos dado para nos capacitar e nos transformar em alguém com discernimento do Senhor para consertar a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Muitas pessoas são presas e têm a vida totalmente transformada, a sua casa, o seu ambiente de lar, por traumas, por desilusões, por traições, por abandono. Algumas pessoas passaram por sua vida por situações de abuso, de rejeição, e muitas pessoas, por falta de conhecimento e por falta de coragem de buscar um entendimento, buscando no Senhor a sabedoria para resolver essas coisas, empurram isso para debaixo do tapete e se travam ao ponto de não querer encarar a necessidade de resolver essas coisas, para que tudo fora da sua casa, do seu coração, do seu propósito, da sua mente, comece a fluir conforme os seus desejos do coração. Muitas vezes questionamos por que as coisas não acontecem, por que as coisas não andam, e as pessoas questionam: a minha vida foi sempre assim, nunca deu certo, porque eu fui abusado, porque eu fui traído, porque eu tive rejeição, porque o meu pai não me amou, a minha mãe me abandonou, e tudo isso vira uma pedra de tropeço. Mas quando encontramos e temos o encontro verdadeiro com Cristo Jesus, vencemos as nossas lutas da nossa casa, da nossa vida, daquilo que está no nosso interior, e o Senhor nos capacita para coisas novas e grandiosas lá fora, lutas ainda maiores, mas maior é o Deus que está conosco.
Mas quando nós fugimos daquilo que nos incomoda e colocamos aquilo como desculpas para não avançarmos. E muitas vezes não percebemos que muitas vezes nós vamos nos sabotando. E não tem nada a ver com o inimigo, não é o inimigo que se levanta, não é o diabo que nos ataca, mas é a nossa carne que nos esfrega um passado, dizendo que não temos capacidade, que não temos poder, e olha só, olha o que te aconteceu, olha o que te fizeram, olha como te trataram, olha como te largaram, olha como te esqueceram. E a carne gera em nós um engano, e o que nós precisamos é buscar ter um encontro com Cristo Jesus, crendo que aquilo que Davi viveu, nós também vivemos, temos a unção do Espírito Santo em nós, que nos encoraja a vencer todas as coisas, porque o Senhor está conosco. Enquanto não enfrentarmos aquilo que nós temos que enfrentar em casa, e quando eu digo casa, meu irmão, é o nosso coração, é a nossa intimidade, é a nossa mente, enquanto não resolvemos o que está no nosso quintal, entendendo que isso nos prepara para coisas maiores, vários gigantes se levantarão contra nós, e a nós vai restar se comportar como o exército que estava lá, se esconder atrás das montanhas. Mas aquele que não foge das suas batalhas, das suas necessidades, das coisas que tem que se entregar ao Senhor, dizendo: Senhor, é somente Tu que pode mudar a minha história. E o Senhor não é um Deus que causa amnésia, mas traz a você uma cura ao ponto de você olhar para o passado e se alegrar porque você já não é mais aquele. E gera em você uma capacidade de enfrentar coisas maiores, sabendo que o Deus que te curou do passado é o mesmo que estará com você em todo o futuro até que Ele volte. Mas enquanto você não resolve a sua casa, enquanto você não limpa o seu quintal, em vão é a tua avaliação da casa do vizinho. Precisamos resolver uma situação, precisamos tomar atitudes para resolver isso que tem nos incomodado, vencer esses desafios, meu irmão. E para isso, qualquer desafio que você esteja, qualquer passado que te aflige, qualquer marca que você tenha que tem te trazendo incômodo, qualquer pedra de tropeço que tem te feito sair dos caminhos, qualquer amarra que você tem no seu caminhar, e muitos aqui têm, eu já tive muitos, meu irmão. Eu tenho histórias também que, se nós contar, todos choramos aqui juntos, mas o Senhor não nos trouxe para chorar por aquilo que vivemos, mas por aquilo que recebemos, e nós recebemos a salvação através do nome poderoso de Cristo Jesus. E só tem algo que nós podemos fazer para resolver todas essas coisas. Está em Romanos 10, 9, que diz: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Se você confia no Senhor, você é salvo. E que salvação é essa? Ah, pastor, eu sou salvo, eu sei que quando o Senhor voltar eu vou para lá. Mas enquanto você não for para lá, onde você está? Está ainda aprisionado à salvação. É claro que é algo que o Senhor nos dá como garantia, dizendo: você vai para casa, mas Ele quer que você viva a salvação aqui. Em Cristo Jesus você é salvo do seu passado. Em Cristo Jesus você é salvo das suas aflições. Em Cristo Jesus você é salvo das suas perturbações, você é salvo dos abusos que você sofreu, você é salvo do engano que você precisa do amor de todos, e por mais que faça falta, você vai lembrar de uma palavra que diz: o Senhor é o meu pastor, e Ele sendo teu pastor, de nada sentiremos falta, porque Ele é que nos completa. Mas se você não limpar a sua casa, se você não parar de fugir dos seus problemas, crendo que deixa, a graça, o Senhor me perdoa, está tudo certo, não, você já não vive mais na ignorância, você conhece a verdade, e a verdade te liberta do engano que não, eu posso deixar escondido, não, o Senhor nos trouxe para ser luz. Então clareie a tua casa, veja o que está fora do contexto e coloque para fora, e limpe o ambiente, porque o Senhor só entra no ambiente limpo, porque é ali que Ele quer estar, ali onde Ele quer fazer morada. E quando você abre a porta, o Senhor entra e te ajuda na limpeza, na organização, mas Ele tem que ver em você alguém que quer abrir a casa. O bispo Fernando pregou alguns cultos atrás sobre isso. Lembrei agora até.
Eu estava ali, ele estava falando sobre limpeza, que a gente vê o dia que a pessoa acorda animada porque abre as janelas, abre as coisas. E é isso que nós precisamos fazer, abrir a porta da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, dizendo: Senhor, eu vou limpar hoje, entra, me ajuda, traz as ferramentas, traz o aspirador, traz a enceradeira, traz tudo que precisa, porque hoje vai ser o dia que aquilo que estava sujo não estará mais. Quando nós decidimos por Cristo, somos salvos de todas as coisas. Ficamos livres dessas coisas, e livre dessas coisas é dizer que somos livres e somos perdoados dos nossos pecados. Mas por que é tão difícil vencer as batalhas internas? Por que é tão difícil? Por que é mais fácil eu dizer para o outro o que ele deve ou não fazer, mas para mim parece tão difícil? Porque nós vivemos por necessidades erradas. Uma das primeiras necessidades que nós temos é ter razão. Eu preciso ter razão. Eu tenho razão. Eu briguei com meu pai, briguei com a minha mãe, não vou pedir desculpa, eu tenho razão. Eu briguei com meu irmão, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu esposo, eu briguei com o pastor, eu briguei com o meu líder, eu briguei com a comunidade, eu briguei com o vizinho. Eu não vou pedir desculpa, eu tenho razão. Se quiser, vem aqui. E ainda gera aquela coisa de meio que crente que está sendo bonzinho. Não, se vir falar comigo, meu coração está aberto. Mas precisa que a pessoa venha. Você quer ter razão. A necessidade da carne, nós temos razão, nos impede de curar e mudar aquilo que nós precisamos mudar na nossa casa, onde o Senhor nos ajuda e nos capacita. O Senhor capacitando, meu irmão, é algo tremendo, que muitas vezes a gente pensa: o Senhor nos capacita para fazer grandes coisas, nos dá força, faz as coisas acontecerem. Não, o Senhor nos capacita nos dando coragem para avançar no meio da dificuldade. O Senhor tem te dado capacidade para você enxergar através da palavra aquilo que você precisa fazer. E nós precisamos vencer essa necessidade de ter razão. A segunda necessidade errada que nós temos é a necessidade da vingança. Pisar em mim, mas espera. A promoção está pronta para vir. Já estou sabendo que eu vou ser líder do ministério. Já estou sabendo que o financiamento do meu apartamento vai vir. Quando o vizinho vê que eu mudei para um apartamento maior, quando ele vê que eu cheguei com o carro mais caro, agora saber que eu estou ganhando mais, que agora que no Instagram todo mundo vai ver o sucesso que eu estou, aí vão ver que eu sempre fui o top. A vingança, a vontade de esfregar para os outros que você é o melhor. Isso gera em nós um impedimento de olharmos para a nossa casa e dizer: está errado. Eu preciso vencer essas lutas. Eu preciso vencer esse urso, esse leão que tem que se levantado para me aprisionar, para acabar com o meu ministério, para acabar com o meu propósito, para acabar com a minha vida. Eu preciso vencer. E o vencer, meu irmão, é parar de alimentar esses animais, mas alimentar você com a palavra do Senhor, que te faz forte ao ponto de lutar e vencer tudo e qualquer animal que se levante contra você. E a terceira sensação, que eu não sei se é a pior, mas eu creio que é uma das que mais aflige a humanidade, é a sensação de não merecer, é a sensação do não merecimento. Eu sei que o Senhor perdoa, mas eu acho que não é para mim. Eu sei que o Senhor é bom, não, mas comigo não dá, comigo o Senhor não perdoa mais. Eu fui ruim demais, eu traí demais, eu adulterei demais, eu blasfemei demais, eu perdi o tempo, eu atropelei o tempo, eu fiz mal para muitas pessoas. Não tem mais. Essa sensação de não pertencimento do quê? Da família, daqueles que o Senhor agora chama de filhos, daqueles que receberam a graça e a misericórdia do Senhor. Aquela sensação de não pertencer a isso gera em nós um engano que nós não podemos ser perdoados. O Senhor diz que perdoou a todos na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro e de nós foi tirado todo o pecado. Então nós precisamos entender, se o Senhor nos perdoou, por que nós não nos perdoamos?
Porque nós não vencemos isso que tem se levantado contra nós, esse engano que é tão forte como o urso, brada tão forte como um leão, para tirar de nós a alegria de viver o Evangelho sobre a nossa vida, de um Deus que nos ama, de um Deus que quer nos conduzir a uma nova vida. Perdoar, meu irmão, é perder. Perdoar é abrir mão, e isso é o mais difícil. Perdoar é quando tu olha para alguém que te fez um mal grande, terrível, e aí quando tu olha para a pessoa, você olha para ela como se aquilo nunca mais tivesse acontecido, se aquilo nunca tivesse ocorrido na vida de vocês. Eu sempre falo que o Senhor não é um Deus que nos causa amnésia, mas quando você lembra, quando você recorda daquilo que aconteceu, aquilo não gera mais para você dor, não te paralisa mais, mas é uma lembrança de algo que aconteceu e te gerou um entendimento, gerou para ti discernimento, para você cuidar mais, para você ter mais cuidado naquilo que você faz, com quem você se relaciona, mas não dói mais, mas te impulsiona, porque você venceu. Perdoar é perder, é abrir mão. A graça que recebemos de Deus, por meio de Cristo Jesus, é o perdão de Deus que nós ganhamos. E aí eu digo para vocês, Deus, ao nos perdoar na cruz, através do Filho, eu não digo perder porque Deus não perde, mas Ele abriu mão. Quando entregou o Filho para cada um de nós, Ele abriu mão. Abriu mão do quê? De nos condenar. Ele abriu mão de nos matar, de nos castigar, porque Ele tinha poder para isso. Ele abriu mão disso, nos perdoou ao ponto de olhar para nós e não enxergar mais a nós o pecado, mas ver em nós o reflexo do Filho que morreu por nós. Deus abriu mão do poder e da soberania dele sobre nós e deu a nós uma chance de escrevermos uma nova história. Deus, quando entregou o Filho dele, abriu mão, porque Ele preferiu ganhar. Ele ganhou a cada um de nós. Na luta contra o pecado, Ele ganhou cada um de nós. E aí eu pergunto para você, o que vale mais? Ter razão ou ter a salvação? É ter razão ou ter a paz que excede todo entendimento? Apesar de tudo aquilo que eu vivo, apesar de tudo aquilo que eu passei, eu tenho a paz do Senhor, crendo que aquilo já não representa mais a mim, já não é mais a minha história, já não é mais aquilo que me aprisiona, mas o Senhor é tão bom que fez aquilo, algo que me impulsiona para frente todo dia, para que eu viva uma vida diferente, para que eu seja alguém diferente, para que eu seja Cristo na vida de alguém que está aprisionado como eu estive, mas agora já estou livre em Cristo Jesus. O que nós queremos na nossa vida? Uma vida de aflição ou viver com a certeza da vida eterna? Nós precisamos vencer o engano da vida. Assim nós recebemos um coração novo. Um coração novo é aquilo que nos transforma em algo diferenciado para o Senhor. Foi assim que aconteceu com Davi, aquele que nós estamos falando essa noite. Deus escolheu Davi por ele ter um coração segundo o coração de Deus. Que coração é esse? Que tipo de coração é esse? Segundo o coração de Deus. É um coração de valor, que crê e age pela fé. É um coração que faz a vontade do Senhor, porque sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então eu tiro fora esse coração enganoso, esse coração perverso. Mas quando eu aceito Cristo Jesus verdadeiramente, e Ele tem poder para me entregar um coração novo, um coração de carne e um espírito novo. E eu começo a ter um coração como Davi teve, um coração obediente, um coração justo. E quando alinhamos os nossos corações com Cristo Jesus e com a palavra, o Senhor nos capacita em cada situação que nós vivemos, e essas situações nos encorajam através da palavra para nós não perdermos as oportunidades. Enxergamos, visualizamos, identificamos cada uma delas e não perdemos nenhuma dessas oportunidades para crescermos e sermos usados pelo Senhor numa luta, numa aflição, numa tribulação,
para que o poder de Deus se manifeste em nós, para que as pessoas creiam que o Senhor Jesus ainda faz, ainda cura, ainda liberta e assim ainda continuar fazendo até que Ele volte. Mas nós precisamos viver voltados a resolver a nossa vida, não fugindo das nossas lutas, entendendo que elas nos capacitam para coisas maiores. Quando você buscar no Senhor entendimento de uma palavra que vai mudar a tua história, vai te capacitar para vencer as tuas lutas, você vai sair para o mundo com a tua casa resolvida, com todas aquelas aflições e corações amargurados que você tinha, agora com coração novo, e as lutas que você vai enfrentar e vai vencer em nome de Jesus a partir de agora, são lutas que não vão impactar mais só você, mas toda uma geração. Olha lá o que 1 Samuel 17:34 diz: Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando via um leão ou um urso, levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria, livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juva, ele dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Olha só o que Davi disse no texto. Em nenhum momento ele disse: o Senhor matou o urso e o leão para mim. Esse Deus que matou o leão e o urso é o mesmo que eu vou chamar para matar Golias. Fica tranquilo, Deus vai resolver para nós. No texto ele diz que ele venceu, ele se posicionou para cuidar das ovelhas do pai, ele lutou contra o urso e com o leão, e enfrentou todas aquelas batalhas, porque ele tinha uma responsabilidade, ele era obediente ao pai, ele tinha uma função, ele tinha algo poderoso para fazer, ele tinha as ovelhas para defender, e ele não se recuava, ele não fugia, ele não tinha medo comigo. Por que ele lutou as suas lutas? Ele venceu aquilo que precisava na sua casa, com o poder que Deus tinha dado a ele, sabendo que aquilo que ele estava fazendo era através de um coração, segundo o coração de Deus, obedecendo e cuidando daquilo que o Senhor tinha dado. Na casa dele o que ele fazia era benefício para a família, mas quando ele venceu aquilo, usando a unção do Espírito Santo que ele tinha, o Senhor o capacitou, sem mesmo ele saber, para uma luta que faria a diferença para todo um povo. Às vezes você sai de casa com o intuito de fazer grandes coisas, de mudar o teu ambiente de trabalho, de mudar a tua comunidade, e a intenção é boa, mas você não consegue fazer porque tem coisas na sua casa, na sua vida, no seu coração, que você não tem lutado, que você não tem usado o poder de Deus, e o Senhor está dizendo para você: ei, volta lá, faz aquilo que você tem que fazer primeiro, para depois sair para lutas maiores, porque senão, meu irmão, vai dar errado. Nós precisamos passar por uma etapa de tratamento e treinamento do Senhor, e melhor tratamento teremos se não nos colocarmos à disposição para vencermos as coisas que nós temos na nossa casa, onde nós conhecemos o nosso inimigo, que é o nosso coração enganoso, que é pessoas que nos magoaram, mas necessitam de perdão. Meu irmão, nós temos que entrar na nossa vida entendendo: eu não estou ali para receber, mas eu estou ali para dar, porque eu conheço a palavra do Senhor. Eu não vou lá esperando que as pessoas me perdoem, me peçam perdão e, meu Deus, desculpa por tudo que eu te fiz. Não, você não está ali para receber de ninguém, você está ali para dar. É você que conhece a verdade, e a verdade já te libertou desse engano. Você não precisa de reconhecimento de ninguém, você não precisa de ajuda e mão estendida de ninguém, porque o teu provedor é Cristo Jesus, e Ele está do céu com as mãos estendidas sobre você, esperando que você se coloque como alguém que está para servir. Davi, com a unção que tinha, lutou contra o urso, contra o leão. Mas até isso, muitas vezes nós se perdemos, nós não sabemos usar aquele poder que o Senhor nos deu. E aí nós começamos a cair no engano de determinar as coisas. Eu determino que a partir de hoje a minha mulher vai se transformar na melhor esposa do mundo.
eu determino que o meu esposo vai ser o mais caprichoso do mundo, e não acontece, e aí gera frustração. Quando Jesus estava no deserto, o diabo falou para ele: por que com o poder que você tem não determina para que essa pedra se transforme em pão? Ele disse: não tentarás o Senhor o teu Deus. Não sai determinando as coisas. Se tem algo que já foi determinado sobre a tua vida, é o poder do Espírito Santo para você agir, para você fazer o que é certo, para você determinar você como um agente transformador. Você quer que a sua esposa seja melhor? Você como homem determine em você uma mudança de caráter para você começar a tratá-la ela melhor, porque o amor contagia e traz a você de volta aquilo que você tem dado. Você que é esposa, não determine que o seu esposo se transforme de uma hora para outra, mas determine com o poder de Cristo Jesus que você, conhecendo a verdade, você vai ser uma mulher mais sábia, vai ser aquela que edifica a sua casa sobre a rocha, e tudo aquilo que você faz, aí sim o Senhor vai agir a teu favor, mas determine sobre você e não sobre o outro. Vai atrás de determinar para ver se vai dar certo, vai, irmão. Determina que a tua esposa vai chegar todo dia de noite e vai fazer um carinho especial em você. Acho que não vai dar certo não, porque eu já tenho tentado isso algumas vezes, não dá. Mas determine sobre você: eu vou tratar melhor a minha esposa durante o dia, eu vou tratar melhor o meu filho, eu vou tratar melhor o meu vizinho. Eu determino, Senhor, que o inimigo que está em mim, a vontade da minha carne, não vai me tirar dos caminhos, mas vou ser um exemplo, vou ser um agente transformador, e onde você está, as pessoas vão querer estar junto, porque você é aquele que não foge da luta, você é aquele que não corre daquilo que você tem que resolver na sua vida. A sua vida é um espelho da Bíblia verdadeira, daquela que age e transforma. Onde você chega, as pessoas olham em você uma pessoa diferente, que não esconde as falhas, mas apresenta os resultados de uma palavra que agiu e poderosamente mudou a sua história. Davi fez o que fez porque estava encorajado com a unção que tinha recebido do Espírito. E eu digo para você, onde é que está a nossa fé? Em João 14,15, Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aquilo que Davi recebeu na casa dele, através de Samuel, você já recebeu em Cristo Jesus. Foi derramada a unção do Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo de Deus. Porque você não tem feito o que Davi fez? Porque você não tem enfrentado os leões e os ursos da sua própria casa, da sua própria história? Porque era Davi, porque Deus tinha um propósito, o Senhor tem um propósito com você, e por isso entregou para você o Espírito Santo de Deus, para que você faça coisas iguais e maiores a Ele, e não a Davi, mas a Cristo Jesus. Olha o poder que Ele te deu. É você dizendo: as portas não se abrem, ó mundo, ó vida, ó azar. E o Senhor esperando que você comece a usar aquilo que você já recebeu, a palavra poderosa, que é capaz de mudar toda a tua história. Mas você tem que agir dentro, você tem que matar o urso que você tem em casa, no teu coração, na tua mente, que te engana, te tira do propósito. E quando você luta, você vence, porque não é você, é Cristo que está agindo através de você. Então lute com a tua casa, lute com o teu coração, ajeite a tua casa, para que você vença lutas maiores lá fora. O que difere cada um de nós de Davi é o coração. Precisamos vencer as nossas lutas para estarmos preparados para batalhas ainda maiores que o Senhor vai nos colocar. Por quê? Castigo? Não, porque o Senhor tem chamado cada um de nós para servi-lo, para ser parte de um exército que não se esconde atrás dos montes, mas se apresenta como um Davi dizendo: ei, quem é esse que se levantou contra o meu Deus? Mas nós vivemos um tempo onde a igreja se encolhe, se envergonha, porque eu não vou nem aparecer, porque, meu Deus, eu também, né? Minha vida também não é o exemplo.
Mas quando você resolve a tua vida, quando você luta com o teu leão, com o teu urso todo dia e vence todo dia, você sai de casa podendo dar a cara a tapa, porque você sabe, eu sou um exemplo, a palavra faz efeito em mim primeiro, e então agora eu posso sair para o mundo, sendo um instrumento de Deus para mudar esse mundo que está perdido, mas vai estar encontrado, vai estar na presença, vai sentir o toque do Espírito Santo de Deus, porque eu estava perdido um dia, mas já não estou mais. Mas é em casa primeiro. E no meio desse processo, meu irmão, tu vai encontrar muita gente dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua história familiar, que não tem as mesmas ideias, não tem os mesmos objetivos, não tem as mesmas vontades, não tem os mesmos sonhos, não tem os mesmos desejos, e não é porque eles são ruins, mas é um outro propósito, é para outra coisa. Eu pergunto para você, onde é que estavam os irmãos de Davi quando ele estava cuidando das ovelhas do pai? Estava em casa. Samuel chegou, onde é que achou que era todos aqueles filhos que estavam ali? Não era o mais jovem que estava lá trabalhando. E os filhos e os outros irmãos deles não eram tão ruins, porque depois estavam lá capacitados para participar do exército com Saul. Mas tem outros objetivos, outros desejos. Mas para você que está aqui essa noite, o Senhor entregou algo especial. Olhou para você e disse: você vai ser o Davi da sua casa, você vai ser o Davi da sua família, você vai ser o Davi da sua vizinhança, você vai ser o Davi do seu bairro, você vai ser aquele que no meio de tantos que eu vou usar para tantas coisas, vai ser aquele que vai ter a função mais especial. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não, porque você entregou o teu coração, e o teu coração foi moldado, e hoje já não está sozinho e não está vazio, mas Cristo pôde fazer morada. Você tem um coração conforme, segundo o coração de Deus. Nós vivemos muitas vezes a nossa vida, meu irmão, culpando os outros. Eu não vi em nenhum momento o texto, Davi reclamando que não dava para fazer o serviço, não conseguiu vencer o urso e nem o leão, porque os irmãos não ajudaram. Eu não vi em nenhum momento do texto, Davi dizendo: olha, eu até podia enfrentar esse gigante aí, mas meus irmãos estão aqui, e nenhum deles também se colocou para me ajudar, eu não vou nessa sozinho não. E eu pergunto para você, quem é que você está culpando para não fazer aquilo que o Senhor entregou na tua mão para ser feito? Ah, meu pai, eu tenho uma mágoa tão grande, meu pai, e eu creio que existe, meu irmão, passei por isso. Ah, eu tenho uma mágoa muito grande da minha mãe. Ah, eu tive um problema com o tio, com a tia. Eu sei que essas coisas acontecem, meu irmão, eu sei, porque a gente sabe que essas coisas existem no mundo, mas eu sei que acima disso tudo há um Deus. Acima disso tudo há um Cristo Jesus, que é capaz de te ajudar a você tratar isso, consertar essa ferida, para que você lembre disso que aconteceu, porque eu falo e repito para você, o Senhor não nos dá amnésia, mas isso não vai te impedir mais, mas já vai gerar em você algo especial, um testemunho que você vai ter para ajudar muitos, dizendo: ei, eu já fui ferido, eu já fui abusado, já fui enganado, já fui rejeitado, já fui traído, já passei por tudo nessa vida, mas hoje eu já não sou mais aquele, porque Cristo Jesus hoje está no meu coração. Quer mudar a tua história? Conheça Cristo, e você vai poder falar com prioridade, com propriedade, porque você passou por isso. Então vença, não culpa quem não está, quem não veio, quem não te ajudou, quem não estendeu a mão, quem não está a mínima por aquilo que você está enfrentando. O Senhor te chamou para lutar sozinho, Ele quer tratar com você, é o Senhor dizendo: ei, aquilo que você precisa, você já tem, o meu Espírito. Pare de culpar os outros, mas puxe você a responsabilidade de lutar com o leão e com o urso que se apresenta na tua casa. Você pode ter uma família gigante, mas o Senhor capacitou você para ser Davi. Nós temos que entender na nossa vida, meu irmão, que muitas vezes nós damos elogios demais para as lutas que enfrentamos. O que a gente mais vê no mundo é as pessoas dizendo: olha, pastor, eu tenho um problema grande, eu estou passando por uma grande dificuldade, eu estou passando por uma grande atribulação, pastor, eu estou com um enorme problema. Se você ler o texto, você não vê Davi dizendo que o urso era grande, era gigante, era enorme.
Você não vê Davi dizendo, o leão era gigante, era bem maior que eu, quando ele se levantou, a minha vontade era correr, porque era enorme a diferença de tamanho. Ele não falou tamanho, ele só falou que era um urso, ele falou que era um leão. Em nenhum momento do texto, Davi diz que eu derrotei, eu vou lutar, eu vou derrotar, eu vou enfrentar o gigante Golias. Você vê isso em ministrações, em traduções da Bíblia, de chamar Golias de gigante por conta da altura que ele tinha, e com certeza comparado a Davi, que era jovem, era estatura baixa, realmente era gigantesca a diferença. Mas Davi não o chamou de gigante. Ele disse que era um incircunciso, um filisteu. E ele repete isso por mais de 4 vezes. Ele fala aquilo que tirava de Golias a capacidade de vencê-lo. Ele não entregava para Golias aquilo que poderia gerar nele o engano que seria melhor que qualquer um, mas ele entregou para todos o entendimento. Ei, vocês estão com medo porque é um incircunciso, é um filisteu, e ele não tem poder para ser maior do que o meu Deus. E nós estamos todo dia, é o meu problema, eu estou com um problemão, eu estou com isso, é tudo um. E cadê aquele que diz aquilo que se levanta, e muitas vezes a culpa é nossa? Você tem que dizer, maior é o Deus que está comigo do que o mundo que se levanta contra. Davi enfrentou o que enfrentou porque ele sabia que o leão não era grande, o urso não era grande, Golias não era grande, ele tinha certeza que grande era o Deus que ele servia. E eu pergunto para você, quem é grande para você? O teu problema é o nome poderoso de Jesus Cristo sobre você. Problemas todos nós temos, meu irmão, aflição todos nós temos, vontade de sair correndo todos nós temos, mas o que difere nós do mundo? Nós não saímos correndo porque cremos que não estamos sozinhos. Cristo Jesus está conosco. E aquele que te chamou te capacita, e o que te capacita te impulsiona, e aquele que te impulsiona cheio, e cheio de palavra, cheia de unção, cheia de discernimento do Espírito, e onde você vai com uma flecha assertiva no alvo, porque é o Senhor te lançando. Você não é jogado de qualquer jeito, você não é lançado de qualquer jeito, você é colocado em situações que o Senhor diz e te capacita para que ali você faça o ambiente ser transformado no nome poderoso daquele que você carrega, Cristo Jesus. Então quem é grande, o teu problema não é o teu Deus. Coloca o zão no lugar certo. Eu sirvo um Deusão. Eu tenho um amorzão por esse Cristo Jesus. Eu tenho um Espírítuzão em mim, que é o Espírito Santo. Eu tenho uma unção sobre a minha vida. E todo o resto deve ser respeitado. É autoridade também, espiritual, maligna, são autoridades. O respeito não quer dizer baixar a cabeça, é o respeito à tua autoridade, mas a tua autoridade não é maior do que aquele que me capacitou, então sai da minha frente que eu estou passando. E isso diz lá em 1 João 4, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Quando Davi chega na frente de Golias, capacitado por aquilo que ele resolveu em casa, os irmãos dele não fizeram nada a casa. Os irmãos dele eram soldados, capacitados para lutar, mas a capacidade que eles tinham, o aprendizado que eles tinham, não tinha utilidade. O Senhor chamou aquele que não fugia do trabalho em casa. Os irmãos dele não fizeram nada em casa daquilo que precisava ser feito. E aquele que não fugiu daquilo que tinha que fazer em casa, resolver os problemas de casa, é aquele que o Senhor capacitou para lutar grande luta. E quando ele chegou na frente de Golias, sem medo nenhum, enquanto o exército estava escondido, ele se apresentou. E quando aquele veio caminhando na sua direção, ele tirou a funda do alforje, colocou a pedra que ele tinha pegado nos riachos e girou. E ao lançar a pedra, atingiu a testa de Golias, ao ponto de afundar, cravar na testa, e ele caiu do chão morto. E eu digo para você, qual é a diferença de você para Davi? O Senhor já te deu a lançadeira,
Já te deu a funda. É o Espírito Santo de Deus. Com o Espírito Santo de Deus, você move as coisas no espiritual. E você move o quê? A pedra. O que é a pedra? É a palavra, é o próprio Cristo, é o discernimento, é a inteligência da palavra que você recebe. E com o Espírito Santo você começa a girar no espiritual, você começa a ganhar força, e através do Espírito o Senhor te condiz e gera em você a força para que você lance, e ao lançar a palavra, você para o mundo, Espírito Santo, você vai derrotar gigantes aí fora, que vão cair, e quando caírem, o poder de Deus vai se manifestar, e muitos vão começar a crer naquele Deus que você sempre falou, mas nunca quiseram te ouvir, mas através da tua postura de verdadeiro guerreiro, que não foge da luta, eles vão ver que Jesus Cristo ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente até o dia que Ele voltar, por nome poderoso dEle ser manifestado e glorificado para todos sempre. Se você crê nessa palavra, eu convido você a se levantar.